Eu achava que o fim era o fogo, mas ele era só o começo. Depois de anos e muitas histórias, aprendi que a verdade pode queimar, mas também ilumina. E essa é a história que nunca quis contar, a minha. Minha vida começou num pedacinho de Minas, um vilarejo que cheirava a café fresco e incenso velho, onde as montanhas abraçavam a gente de um jeito que sufocava e acalmava ao mesmo tempo. Desde criança eu era o diferente, o frágil. Não por uma doença que se via, mas por uma sombra que pesava em mim, invisível aos olhos de todo mundo. Ela me acompanhava, um frio constante na nuca. Lembro bem, eu tinha uns 7 anos e a seca apertava. O chão rachava, a poeira subia grossa no ar quente. Nossa capela da família, dedicada a Santo Antônio, ficava ali, quietinha, se desfazendo. Cada rachadura na parede de taipa, cada goteira que escorria perto do altar, virava um sussurro. É um castigo, diziam. Faltou fé. E eu, o mais sensível, o mais calado, absorvi cada palavra. Aquela culpa se grudou em mim como um mofo na parede. Eu me sentia um fardo, um elo fraco. O incômodo era silencioso, mas real. Eu acreditava que a falha da minha fé de criança tinha condenado a capela e, por tabela, a mim mesmo. As crenças do vilarejo, tão fortes, só reforçavam a mentira. O que você planta, você colhe, repetiam. Eu sentia que colhia aridez, uma alma seca. Me sentia indigno, uma mancha na fé da minha gente, alguém fadado a ser invisível. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. No dia a dia a vida era assim. Eu era o último a ser chamado para as brincadeiras. O olhar da minha avó misturava amor e uma pena que me doía. Um silêncio pesado caía quando eu tentava falar meus medos. Eu era uma sombra nas procissões luminosas, sentindo o calor das velas na pele, mas o frio no coração. A verdade é que eu me sentia um erro, um fantasma na minha própria vida. Eu achava que não merecia nada. E essa sensação, cara, ela me engoliu por anos. Essa sensação, cara, ela me engoliu por anos. Cresceu comigo, sabe? Virou uma parte pesada de quem eu era. Eu era o fardo da família. O ponto fraco que ninguém falava abertamente, mas que eu sentia no ar. Como o cheiro de mofo em um quarto fechado há muito tempo. Eu tentava amar, tentava me abrir, mas era como se uma corrente invisível me puxasse para trás. Eu sentia o calor de um abraço, o cheiro de um perfume doce, mas por dentro, um gelo fino cobria tudo. As mulheres, as mulheres. Elas vinham com um brilho no olhar, com a promessa de um futuro leve. Mas logo, o brilho delas esmaecia. Elas sentiam o peso, a melancolia que eu carregava, um fardo que exalava de mim como um cheiro de terra molhada depois da chuva forte, mas sem a leveza do ar limpo. Elas se afastavam, não por maldade, mas porque ninguém consegue segurar uma âncora invisível por muito tempo. Era duro ver isso, sentir o vazio crescendo a cada partida. E nos meus projetos, a mesma sina. Eu começava com um fogo, uma ideia que parecia brilhante, com um gosto de vitória na boca. Mas era como plantar sementes em solo infértil. A terra seca, áspera, não abraçava. Eu sentia frustração, nó apertado no estômago, assistindo a tudo murchar. Abandonava, convencido de que não merecia o sucesso, que minha própria vida era uma autossabotagem sutil. Uma voz dentro de mim, fria e cortante, repetia: "Você não é bom o suficiente. Nunca será." Quebrado. Eu era quebrado. E essa voz, ela tinha um eco profundo, um som metálico que reverberava em cada canto escuro da minha alma. Era um tormento silencioso, uma dor que não ardia, mas congelava. Havia uma raiva. Não contra Deus, não contra o mundo, mas contra essa maldição que eu sentia ser minha, essa falta de graça que me prendia. Eu tentava rezar, mas as palavras saíam vazias, sem peso, sem cor. Eram ecos num abismo que eu sentia ser minha alma, um poço escuro e sem fundo. Eu sentia uma pedra fria no estômago, um peso que não me deixava respirar direito. Era como se cada passo que eu dava fosse em areia movediça, afundando mais e mais, sem conseguir ver a luz do sol lá em cima.
Essa maldição era um cheiro de mofo que impregnava minhas roupas, um gosto amargo que nunca saía da boca. Eu me sentia um estorvo, um peso morto que arrastava a família, a comunidade, talvez até a própria fé do vilarejo. Meus ombros doíam com o fardo invisível, sempre curvados, como se carregassem o mundo. As moças que eu tentava amar, elas sentiam. Sentiam essa sombra gelada que me seguia, esse ar de coisa quebrada que eu exalava. Elas se afastavam, não com raiva, mas com uma doçura que doía mais que qualquer rejeição. Uma pena que me queimava por dentro, me fazia sentir ainda mais indigno. Era como se um vento frio soprasse em volta de mim, afastando qualquer calor, qualquer chance de conexão genuína. Meus projetos, cara, cada plano que eu tentava erguer, virava pó antes de ganhar forma, como sementes lançadas em solo infértil. Eu via os outros prosperando, suas colheitas fartas, enquanto meu campo interno era só aridez e poeira. O som da enxada deles me parecia um deboche distante, um eco do que eu nunca seria. Uma voz fina, lá no fundo da minha mente, sussurrava sem parar. Tá vendo? Você não serve. Você estraga tudo. Essa é a sua sina, Gabriel. E eu acreditava. Acreditava com cada fibra do meu ser, com o cheiro de terra seca que parecia vir da minha própria pele. A capela de Santo Antônio, lá no alto, com suas paredes rachadas, era um espelho cruel, um lembrete constante da minha falha, da minha suposta falta de graça. Cada rachadura era uma ferida aberta em mim, um buraco que eu sentia no peito, que sugava a pouca alegria que ousava brotar. Eu sentia o ar pesado ali, carregado de uma culpa que não era minha, mas que eu abracei como se fosse um cobertor gelado. Eu achava que nunca ia sair daquele ciclo, que era meu destino amargar essa existência de invisibilidade, de ser um fantasma em minha própria vida. Quem já sentiu o peso de uma culpa que não entende, mas que te consome, sabe do que eu tô falando. É um labirinto sem saída, um caminho que parece levar só para mais escuridão. Se você já se sentiu assim, preso numa armadilha que parece invisível, comenta aqui, livra-me do engano. Porque eu estava enganado, muito enganado. Eu pensava que era o fim da linha, que não tinha mais jeito, que a maldição era real e eu merecia cada grama dela. Mas o destino às vezes gosta de pregar umas peças, e a peça que ele me pregou foi numa noite escura, sob um céu sem estrelas, quando o cheiro de fumaça subiu e o fogo veio. O fogo veio, sim, não um foguinho de mato seco, mas uma labareda que lambia o céu noturno, pintando as nuvens de um vermelho doentio. O cheiro de gasolina misturado com madeira queimada invadiu minhas narinas, um ardor que me rasgava por dentro. Era a capela, nossa capela, a mesma que eu, criança, senti que tinha abandonado. Um arrepio frio correu pela minha espinha, mesmo com o calor que já irradiava de longe. Eu senti o peso daquela culpa antiga, como um tijolo gelado no meu estômago. É o castigo, pensei. A voz da minha avó ecoando na minha cabeça, mas agora com um tom de profecia cumprida. O que eu tinha feito? O que eu não tinha feito? Eu devia ter ficado em casa, me escondido, como sempre. Mas algo me puxou. Uma força estranha, um nó na garganta que me impedia de respirar direito. Meus pés começaram a correr, quase sem minha permissão, em direção àquela luz infernal. O chão sob meus chinelos parecia sumir, e o vento quente chicoteava meu rosto, trazendo consigo fagulhas que pareciam pequenos demônios dançando no ar. Cada passo era uma batida no peito, um tambor surdo que anunciava o fim. Eu corria, não para apagar o fogo, mas como um sonâmbulo que segue um chamado antigo, uma melodia esquecida. Quando cheguei, o espetáculo era de um horror silencioso. As chamas engoliam as paredes de taipa, crepitando como um monstro faminto. A fumaça densa e preta subia em espirais, roubando o oxigênio e a esperança. Eu senti o calor na pele, um abraço escaldante que prometia consumir tudo. O desespero me apertou o peito, uma mão invisível me sufocando. Era o fim da capela, o fim de uma parte de mim. A prova final da minha indignidade. Eu fechei os olhos, o rosto molhado, não pelo suor, mas pelas lágrimas que finalmente brotavam.
quentes e amargas. Mas foi quando abri os olhos em meio àquela fornalha que o impossível aconteceu. O fogo dançava feroz em volta do altar, consumindo a madeira, a palha, tudo. Mas lá no coração da destruição, a imagem antiga de Santo Antônio, esculpida em madeira escura, permanecia intocada. Não havia uma única chamiscada, um único sinal de fumaça nela. Pelo contrário, uma luz suave, quase leitosa, parecia emanar de dentro do santo, um brilho sereno que contrastava com o inferno ao redor. Eu senti um frio na barriga, um calafrio que não era de medo, mas de um espanto que me paralisou. E então, mais do que a visão, eu senti uma presença. Não era um som que meus ouvidos captavam, mas uma voz que ressoava direto na minha alma, clara e profunda. Não havia reprovação, não havia julgamento. Apenas um acolhimento que me envolveu como um cobertor quente numa noite fria. Você nunca esteve sozinho, sussurrou a voz, sem palavras, mas com uma certeza que me desarmou. Eu estava aqui, sempre. Se essa verdade te alcançou, se fez seu coração bater mais forte, dá um like agora para que eu continue. A voz ecoou, não em meus ouvidos, mas na espinha, no centro do meu peito. Você nunca esteve sozinho. A frase era um trovão silencioso, quebrando o espelho de todas as mentiras que eu havia construído sobre mim mesmo. Eu, Gabriel, o homem que se sentia uma pedra no caminho, um ninguém, um erro, descobri ali, entre as labaredas que lambiam a capela, que eu nunca tinha sido abandonado. O cheiro de fumaça e madeira queimada, que antes me sufocava com a culpa, agora parecia purificar o ar, abrindo espaço para uma clareza dolorosa e libertadora. Minha velha visão de mundo desmoronou como as telhas da capela. Eu acreditava que aquele lugar, tão querido e agora em ruínas, era o símbolo da minha condenação, da minha fé falha desde criança. Lembrava dos sussurros da família durante a seca. Faltou fé. E eu, o menino frágil, absorvia aquilo como se fosse um veneno lento. Mas o milagre que se desenrolava diante dos meus olhos, com a imagem do santo intocada, mostrava outra coisa. Ele mostrava que a fé estava ali, adormecida, como uma brasa escondida sob as cinzas. E que o santo, ele nunca de fato me abandonou. Nunca. Aquela maldição que eu carregava, a sensação de ser indigno, uma mancha na fé da minha família, tudo isso era uma distorção. Uma mentira que eu contava a mim mesmo, ano após ano. O fogo, que eu pensei que viria para me destruir, para selar meu destino de invisibilidade, na verdade revelou uma presença que sempre esteve ali, vigilante, mesmo quando eu me sentia o mais sozinho dos homens. É como a gente fala aqui em Minas, Deus escreve certo por linhas tortas, mas eu nunca imaginei que as linhas tortas fossem as minhas próprias crenças erradas. Se você já sentiu o peso de uma mentira sobre si mesmo, comenta agora, livra-me do engano. Lágrimas incontroláveis começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes, molhando o pó de fuligem que grudava na minha pele. Não era a dor do fogo, nem a perda da capela que as causava. Era um misto avassalador de alívio e vergonha. Alívio por saber que eu não estava quebrado, que não era um erro. E vergonha, uma vergonha profunda, por ter duvidado tanto, por ter me sentido tão, mas tão indigno de qualquer graça. Era como se a cena do fogo se tornasse um batismo de chamas, uma purificação espiritual que lavava décadas de culpa, de autossabotagem, de uma vida inteira de me sentir uma sombra. Eu olhei para a imagem de Santo Antônio, banhada em luz, e soube que a corrente invisível que me prendia estava finalmente rompida. Eu não era mais o fantasma, o errado, o quebrado. Eu era Gabriel, e eu nunca estive sozinho. A temperatura do ar parecia mudar. O calor do fogo não era mais ameaça, mas um abraço, um convite para reacender algo dentro de mim. A voz, que não era som, mas certeza, me dizia que o sofrimento não era castigo, mas caminho. A minha sensibilidade, que sempre me fez sentir tão frágil, era o que me permitia ver o milagre, entender a mensagem. A capela não era a maldição, mas o santuário da minha própria alma, aguardando a chama da fé para reacender. Eu não estava mais no meio das chamas, mas a verdade queimava dentro de mim. O ar frio da noite voltou,
mas sem me encolher. Eu senti a terra, o cheiro de fumaça, o silêncio. Tudo tinha novo significado. A consciência, antes fardo, agora era espelho. Se você já sentiu esse chamado, diga nos comentários. Abre meus olhos. Minha rotina mudou. A oração vazia virou diálogo real, com o sol aquecendo meu rosto. Olhei minha família, não por aprovação, mas por amor, compartilhando a fé que renasceu. O consumo excessivo perdeu o sentido. Eu queria preencher a alma, servir a comunidade. A capela, antes assombro, virou meu lar, meu propósito. Minha devoção não era mais medo, mas gratidão, uma conexão que eu nunca soube existir. Se acredita que a consciência continua, escreva. Eu acredito. Se esta parte te alcançou, dá um like agora. Mas e você, que escuta? Qual sua capela em chamas? Qual a verdade que o medo te impede de ver? Se isso cutucou, escreva agora nos comentários. Quero a verdade. Se alguém veio à sua mente, envia isso agora. Eu sei que a vida é corrida. Mas se essa decisão é sua, se precisa de um novo começo, diga em voz alta: Jesus, eu te escolho. Se decide mudar hoje, comenta: novo começo. E amanhã de manhã, quando o galo cantar, faça diferente. Primeiro, leia uma passagem de paz. Segundo, converse com alguém que ama de verdade. Terceiro, renuncie a um hábito que te prende, por um dia. Quarto, olhe para quem precisa de um sorriso. Se você está comigo até aqui, diga nos comentários. A verdade liberta.